Enfim, vamos com o Kaique Silva com mais informações e você segue participando. Tô falando, hoje eu vou cansar de ler mensagem aqui. Alô, Brandon de Curitiba, Bruno Pereira de São Paulo, Gilmar de Tricolor, Mandruvão do Ipiranga, que é apaixonado pelo Ricardo Melo, e o Alberto da Vila Carrão. Kaique, olha o que diz o Alberto aqui. Todos os créditos para Juvenal Juvencio, que não está mais entre nós. Tudo começou com a virada de mesa. O terceiro mandato. Isso. É verdade. Boa noite, Kaique. Boa noite, Tomás. Abraço para você, para nossa bancada, para todo mundo que nos acompanha. Se me permite citar um outro centro de custo, onde diariamente eu também falo de São Paulo. Recentemente, o Arquibancada Tricolor fez um documentário sobre isso, Tomás, falando justamente sobre a anatomia desse momento que o São Paulo está passando. E é um documentário que cita, inclusive, o Marco Zero, ponto principal, como mais uma reeleição, a terceira, portanto, de Juvenal Juvencio. É o Marco Zero desse documentário, que está, inclusive, à disposição no YouTube. Enfim, a gente está aguardando, dando F5 aqui, a todo instante, em todas as páginas, e aos colegas que estão na cobertura presencial da reunião do Conselho Consultivo, que acontece nesse momento na Alameda Jaú, um dos pontos marcantes da cidade de São Paulo. E nesse momento acontece a reunião no escritório do jurista Ives Gandra Martins, que é um dos conselheiros e também parte desse Conselho Consultivo. O ex-presidente, o Leco, já marcou presença, o Aiden, ambos chegaram sem conversar com ninguém da imprensa que esteve por lá. Mas a reunião ainda acontece, ninguém desceu, ninguém passou pela saída, obrigatoriamente tem que passar por onde as pessoas estão reunidas aguardando. A gente não sabe se alguém vai falar ou não, se teremos alguma declaração ou não. Mas a informação é que a reunião no Conselho Consultivo ainda não acabou. Lembrando que é uma reunião apenas protocolar, podemos dizer assim, O Conselho não tem o poder de interferir ou não no processo de impeachment. Apenas um parecer que será levado ao presidente Outen Aires, portanto, o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, e o pedido, inclusive, de impeachment, ele deve seguir, ele deve ter outros caminhos, deve ter novas páginas e novos capítulos nos próximos dias, se assim o presidente Júlio Casares não renunciar ao cargo, algo que inclusive alguns apoiadores estão indicando ao presidente como talvez o melhor caminho, a melhor saída, até pensando futuramente na parte política do clube, Tomás? Porque através de um impeachment você perde todos os poderes praticamente, politicamente falando, inclusive no futuro, e de repente uma renúncia você não perde todos esses poderes, como por exemplo a presença no conselho, de repente no conselho vitalício do clube, ou algo do tipo, algo que é garantido aos presidenciáveis do São Paulo. O detalhe, Tomás, é que toda essa confusão veio à tona, com as duas matérias que a gente relembra aqui, dos colegas Danilo Lavieri e também do Pedro Lopes. A primeira de movimentações na conta do presidente, de 2021 em diante. Essas movimentações de mais de 1,5 milhão, algo que não corresponde ao salário de cerca de 26 mil que ele recebe, e também cerca de 35 saques de dinheiro em espécie da conta do São Paulo. O primeiro saque sendo realizado com a retirada de um portador enviado pelo clube, um funcionário, e todos os outros saques sendo realizados, portanto, através de carro forte. Então, totalizando mais de 11 milhões de reais. Investigações que saíram inclusive números esses que saíram no relatório do COAF e estão nas mãos da Polícia Civil, que está investigando esse caso dentro do São Paulo e também investiga aquela questão inicial, o ponto embrionário de toda essa crise política do São Paulo, o tal áudio vazado da conversa entre Mara Casares e Douglas Schwartzman, hoje 2 conselheiros afastados, no caso do camarote presidencial do Morumbi, Tomás. Acho que tudo começou com a história do camarote, a história nefasta, nebulosa, e mais uma nessa rede de escândalos aí da gestão Júlio Casares. Tomás, diga. Uma atualização, nesse momento, torcedores teve um vazamento nas redes sociais do endereço da reunião do Conselho Consultivo. Esse pode ser o motivo de ainda ninguém ter saído por questão de segurança, e tem uma faixa estendida na frente do escritório da reunião, escrito o seguinte: gestão criminosa. Informação de exatamente agora,
direto do local onde está acontecendo a reunião. Caramba, hein, Melo? Tanto no YouTube, né, nossa transmissão no nosso canal TMC Esportes, quanto no WhatsApp, no 3025.001, as mensagens não param de pipocar. O São Paulino quer desabafar e os outros torcedores também metendo a colher no assunto. Ricardo Melo, onde vai parar o São Paulo? Já a gente fala como será a política do São Paulo a partir do momento em que o Casares for empichado ou, mais provável, renunciar, se é que ele vai renunciar. Deixa eu fazer uma pergunta para o Caicão. Kaique, deixa eu ver se eu entendi. Desta reunião que está sendo realizada agora na Alameda Jaú, ali em torno da Avenida Paulista, só pode haver duas soluções. Ou o Casares hoje já pede o boné e vai embora, né, já renuncia o cargo, ou esses conselheiros aí consultivos vão colocar para os 260 e tantos conselheiros votarem a possibilidade do impeachment. Só tem essas duas saídas, não tem uma terceira, né? Não tem jeito de escapar, porque batom na cueca. O Gui acabou de levantar aqui, né? Porque você vê indícios fortíssimos que os caras estavam metendo a mão na cumbuca, quando num dia só os caras fazem 12 depósitos de R$49 mil. Por que R$49 mil? Porque se você fizer de 50 para cima, o COAF dedura, né? Mas o escândalo foi tão grande, os caras estavam tão sedentos ali para pegar a grana e tal, que eles fizeram 12 depósitos. Aí mesmo sendo 49 mil, os caras falaram, opa, isso não é normal. Aí começaram essa investigação que culminou em tudo isso aí que a gente está falando agora. Mas quer dizer que tem essas duas saídas. Ou o presidente pede o boné, ou vão jogar para o Conselho Deliberativo votar aí um impeachment e sabe lá quando, porque o processo é longo, né? É isso, Melo. Ou o Conselho Consultivo, né, orienta o presidente de que a melhor saída é, de fato, a renúncia e uma decisão que pode partir dele mesmo, tá? O Conselho, ele não tem poder de definir absolutamente nada no processo de impeachment. Ou será levado através de um parecer que será dado pelo Conselho Consultivo. Pode ser que chegue na mão do presidente Olten Aires o seguinte: o Conselho Consultivo disse aqui, através do relatório enviado para mim, que eles concordam com o processo de impeachment e que para o Conselho Consultivo o processo de impeachment ele tem que acontecer. Eles são favoráveis. Ou seja, isso pode mudar, inclusive, a posição e o voto de vários conselheiros. Porque os membros do Conselho Consultivo, apesar de muitos deles serem conhecidos apoiadores do presidente Júlio Casares, o Conselho Consultivo pode ter gente, de repente, alguns desgarrados até do grupo de coalizão, que podem optar, que podem escolher votar a favor do impeachment do presidente Júlio Casares. Hoje o grupo dele, o grupo de coalizão, um dos grupos políticos mais fortes do São Paulo, politicamente falando, soltou uma nota, né, um pouco em cima do muro, porque é o grupo do presidente Júlio Casares, mas deixando claro que qualquer irregularidade não será aceita por nenhum dos grupos envolvidos na política do tricolor paulista. O nosso ouvinte Denis Graja, ele diz que agora perto do São Paulo, perto dos muros que estão com grafite, já tem vários seguranças que não deixam ninguém chegar perto. É porque eu acabei de gravar lá, é por isso. Como eu acabei de gravar lá, a gente gravou, tem todas as imagens, né? E aí agora, bom, com certeza quem estava na portaria lá, quem estava na segurança... Chamou a atenção, né? Você chamou a atenção de muita gente lá, Galvão. Percebeu e não estão tentando... Estão tentando esconder agora, mas foi um trabalho muito bem feito pela torcida do São Paulo, que acordou, né, Tomás? É verdade. Nós estamos falando agora de um movimento muito bacana, né, da torcida São Paulina, né, um protesto muito bem feito. Eu gosto de protestos bem feitos. Eu sei que muitas vezes eu sou uma voz dissonante aqui em relação à atuação das torcidas organizadas, mas eu sempre vou defender os protestos quando eles são feitos dessa forma, né? De uma forma inteligente, de uma forma dura, que passa o recado, sem qualquer tipo de violência. Eu sempre vou defender esse tipo de protesto. Então, parabéns aos torcedores organizados do São Paulo que fizeram esse protesto hoje e continuam fazendo. Galvão. Agora, uma coisa a gente precisa dizer, né, Kaique Silva? Demoraram para acordar também, né? Não foi uma coisa assim que só na hora que realmente estourou, que não tinha mais jeito, que a corda já estava lá totalmente esticada,
Aí a torcida do São Paulo entrou em ação. A torcida poderia... Desculpa, Guigui. Imagina. A torcida... Gente, fim da reunião, tá? Opa, então tem informação. Desculpa, a prioridade é pra você, Kaique. Rapidinho, fim da reunião, depois de 2h30 de conversas, de uma reunião, apenas o conselheiro e membro do Conselho Consultivo de São Paulo, José Carlos Ferreira Alves, se posicionou a favor do andamento do processo de impeachment. Todos os 8 demais envolvidos na reunião do Conselho Consultivo foram contrários à destituição de Casares. E a renúncia também não foi recomendada ao presidente. O parecer, lembrando, é simplesmente opinativo e o andamento do processo de impeachment segue nas mãos do Conselho Deliberativo. Gente.